você falar aí. Fala pessoal, seguinte, como prometido, eu vou fazer um teste aqui para testar a eficácia do hipsômetro Hagloff e também do celular que está filmando vocês aí. Eu já escolhi uma árvore ali que eu medi a altura real dela, né? Fiz um cálculo aqui, a altura real dela é 23,9 metros de altura. E aí eu vou fazer uma análise comparativa da eficácia do aparelho Hagloff e também de vários outros aplicativos que eu já instalei aí no celular, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu também já fiz aqui uma planilha de controle, que aí nessa planilha eu vou anotar aqui, né, anotei como testemunha, sendo a altura real da árvore e as várias anotações de medição de cada um dos aparelhos. Aí eu vou fazer aqui uma tabelinha para a gente ver qual que é o melhor, qual que é o melhor em relação ao valor real, belezinha? É isso aí. Fala pessoal, então, né, ontem eu estive na fazenda lá de umas empresas lá que eu trabalho. E aí, como vocês viram lá, eu fiz um teste lá, uma medição com a Teca, né? A Teca, ela tinha lá, essa que eu usei lá, ela tinha mais ou menos uns 23,9, se eu não me engano, que era a altura dela. Mas para confirmar os resultados, né? Eu quero também, eu vim hoje aqui num parque aqui em Cuiabá. Aí eu vou fazer o teste agora com essa árvore aí que vocês estão vendo, ó. Essa árvore aí eu já medi ela. Ela tem 7,56 metros, essa é a altura real dela, tá? Então ontem eu fiz com uma árvore um pouco mais alta, agora eu vou fazer aqui novamente os testes com essa árvore aí que vocês estão vendo, beleza? Então vou anotar novamente lá na minha planilha os resultados e aí para confirmar daí os testes. Então vamos lá. Pessoal, já fiz as minhas anotações aqui. Tanto para a árvore de Teca, que era mais alta ontem, quanto para essa aqui que vocês estão vendo, né? Daí vamos lá, agora as minhas anotações, cálculos e considerações, vamos lá. Bom gente, primeiramente aqui ó, um hipsômetro e também inclinômetro Hagloff, tá? Ele é um aparelho a pilha, essa faixa preta aqui é uma tirinha de fita isolante que a gente colocou para não escapar nada e tal. Mas esse aparelho, ele, à medida que você vai aprendendo a usar ele, você vai ficando bem habituado com ele, tá? Ele é um aparelho que ele mede essa questão aqui dos ângulos de inclinação. Aí você faz aqui uma regulagem nele da distância que você tá até a árvore. E aí ele vai te dando as alturas das árvores por consequência, tá bom? É um que, como eu já estou habituado a usar, eu já acho ele bem prático. O fato dele ser a pilha faz com que a durabilidade, né, a pilha dura bastante. Então uma pilha de um aparelho desse aqui, para ela acabar, demora muito. Você pode levar para o campo sem problema. O máximo que você vai fazer é levar uma pilha reserva, mas dá para você fazer as suas atividades muito bem feito com esse aparelho aqui, tá? É só você aprender a usar ele bem, que aí você vai ser bem útil aí para o seu inventário, tá bom? Esse aqui é o inclinômetro hipsômetro Hagloff. Bom, agora aqui, gente, vocês estão vendo a tela do aplicativo Clinômetro Florestal, tá? Lá na parte de cima tem algumas informações que você vai acrescentando à medida que você vai usando. Aqui do lado esquerdo, onde tem essa escrito aqui distância, tá? Aqui eu vou clicar aqui nele para você ver. Ele pede aí, ó, informe a distância horizontal em metros. Então primeiro você informa nesse aparelho a distância que você está da árvore. Eu vou colocar aqui 15, por exemplo. Ok, confirmar. Aí vocês estão vendo ali, ó, ele pede o ângulo da base. Então posicione a mira na base da árvore. Em seguida, clique no botão disparar para coletar o primeiro ângulo. Então eu vou posicionar aqui só como exemplo. Ele já vai informando o ângulo. Eu cliquei aqui em disparar. Tá, vou clicar aqui em disparar. Aí, ó, só como exemplo, eu vou colocar lá no alto daquela torre, só pra gente ter uma noção de como que ele funciona, tá? Mas aí, ó, vocês estão vendo lá, ele já vai te dando o ângulo do topo. E na hora que eu clico novamente em disparar, ele deu ali a altura total, que nesse exemplo que eu tô fazendo aqui deu 7,77. Mas é claro que essa torre é mais alta que isso, tá? Eu só tô usando aqui para vocês verem como que se utiliza esse aplicativo, tá bom? Você informa a distância, né, que você tiver da árvore, de você até a árvore. Aí você faz a mira até a base da árvore
e faz novamente a mira até o topo da árvore. Aí ele te dá a altura, ok? Certo, agora a tela que vocês estão vendo aqui é do aplicativo Ipsometer. Tá? Eu não sei se foi eu que não soube usar ele muito bem, mas eu não achei ele muito usual para utilizar numa atividade de inventário, tá bom? Esses números que vocês estão vendo mudando o tempo todo aí é a distância, né? Acho que pelo que eu entendi aqui, primeiro a gente tem que regular a distância. Quando eu vou mirando o celular para baixo, ele vai abaixando a distância. Quando eu vou virando o celular para cima, ele vai aumentando a distância. Então primeiro eu vou fazer a regulagem aqui da distância até a árvore, tá? Só como exemplo aqui, eu achei ele pouco usual, porque, por exemplo, se eu tô, vamos supor, a 10 metros de distância, dificilmente aqui, como vocês estão vendo, eu não consigo colocar isso como uma distância fixa, tá? Eu tentei clicar, fazer alguma coisa aqui para eu inserir o número, mas eu não consegui. Então eu vou tentar no rumo aqui, colocar mais ou menos no 10, o que é bem difícil. Aí, ó, ficou 10,53. Aí lá em cima do lado esquerdo ele já está perguntando height. Então nessa distância eu vou novamente aqui posicionar lá onde eu ver que é o topo da árvore, e ele não tem um botão para eu apertar para fixar e me informar a distância correta, entendeu? Então aqui nessas condições sempre alerta, escoteiros. Esse cara aí que vocês viram foi meu chefe escoteiro. Vamos lá. Abraços aos escoteiros do Brasil. Então, aqui ele não tem um botão para eu apertar e ele me dá a distância fixa. Então eu tenho que ver no rumo aqui. Nesse caso ele está informando aqui que a distância é 5.3, 5.4, 5.2. Então esse aplicativo aqui, eu não achei ele muito usual não, tá bom? Isso aqui que vocês estão vendo agora é a tela do aplicativo Mata Nativa, tá bom? Aqui no Mata Nativa, pelo que eu testei aqui, né, ele tem uma versão para celular. E aí você primeiro tem que incluir o projeto, aí no projeto você vai incluindo, lá você vai indo no menu até você chegar na altura total, na medição de altura da árvore, tá? Eu não vou entrar aqui nos outros pormenores do aplicativo, porque a intenção aqui é mostrar a questão da medição de altura, tá? Então cliquei aqui em teste, que é um projeto que eu já tinha criado para testar. Aí cliquei aqui em árvore. Aí aqui tem a tela do menu de árvore. Eu cliquei no maisinho aqui embaixo, tá? Aí ele tem as informações para você colocar aqui, tá? Da árvore aí no seu projeto. Aí aqui, ó, a altura total, ele pergunta ipsômetro ou celular. Eu clico aqui no celular, tá? E aí, ó, ele abriu essa tela aqui que vocês estão vendo, ok? Aí vocês estão vendo aqui embaixo, ó, aperte OK quando o centro estiver na base do objeto a ser medido, tá? Então, novamente eu vou colocar aqui no que seria a base da árvore. Apertei OK. Aí ele mesmo já informou aqui uma distância, tá? Então eu acredito, pelo que eu entendi aqui, eu acredito que ele faz um cálculo do ângulo aqui, né? Considerando aí esse ângulo de inclinação e a altura da câmera ali que vocês estão vendo de 1,5 m, ele já faz uma estimativa de qual que é a distância até a árvore. Foi isso que eu entendi aqui, tá? O problema nesse caso aqui é que às vezes o terreno no campo ele tem variações, o terreno tem inclinação. Se o cálculo for esse aqui, então eu entendi que ele vai estar dando uma distância nem sempre correta, porque às vezes um terreno com uma inclinação diferente vai ter uma distância diferente para o mesmo ângulo até a base, tá? Mas enfim, agora ele está perguntando aqui, ó, aperte OK quando o centro estiver no topo do objeto sendo medido. Então eu coloco aqui. Aí ele apareceu lá, altura 4,54, distância 8,76, tá? A distância aqui não é 8,76, tá? Essa distância é bem menos que isso. Então, pelo que eu entendi aqui, esse aplicativo ele precisa desse ajuste, tá? Uma sugestão que eu dou aqui é você no campo, se você estiver utilizando esse aplicativo, é você medir a sua distância até a árvore
E aí depois você faz um recálculo, tá? Para saber, ok? Bom, gente, então além do aparelho Regloff, além, né, desses aplicativos que eu testei, eu continuo preferindo o aparelho Regloff, e desses aplicativos aí que eu testei, que eu mostrei para vocês, entre eles eu preferi o aplicativo Clinômetro Florestal, tá? Porque eu achei ele bem usual, bem prático, né? Você coloca a distância sua até a árvore, né? Conforme a sua realidade aí de campo, do seu inventário. E aí você faz, seguindo aquele mesmo princípio básico, né? De medição de altura, você faz a visada até a base da árvore. E aí, posteriormente, você faz a visada até o topo da árvore, que ele já te dá a informação da altura total. Tá bom? Se ficou algum apontamento, alguma coisa aí nos testes que eu fiz, se você acha que eu utilizei corretamente, se você sabe melhor de algum aplicativo aí, sabe melhor do que eu, então escreve aí que eu vou fazer qualquer correção futura, vou procurar apontar que é a melhor forma de se usar cada um deles. Tá bom? Agora eu vou para a segunda parte aí do exercício do vídeo, que é validar as alturas que eu fiz em campo, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui ó pessoal, tá os resultados dos testes que eu fiz, até uns cálculos estatísticos para ver qual que se saiu melhor, né? Aqui em cima, ó, vou explicar para vocês, aqui em cima tá teste na teca, que foi feito a 15 metros de distância, e aí eu anotei os dados dos resultados aqui da testemunha, que é o valor real, e os resultados aqui para o aparelho Regloff, o aplicativo Clinômetro Florestal, aplicativo Ipsômetro e o aplicativo do Mata Nativa, né? Aqui estão as variações em percentual de cada um destes em relação à testemunha. E também eu fiz isso lá no outro dia, lá no parque, né? A 7 metros de distância, né? Então, na teca, então foi a 15 metros de distância, e os testes que eu fiz no parque foi a 7 metros de distância. E novamente aqui eu coloquei os valores da testemunha, que é o valor real, e os resultados aqui para o aparelho Regloff, para o aplicativo Clinômetro Florestal, Ipsômetro, e também para o Mata Nativa, tá bom? Então, ó, vamos entender os resultados aqui, que é o seguinte. Primeiramente, o teste que eu fiz na teca, o resultado que eu fiz aqui deu o seguinte, tá? Isso aqui são médias, tá? Eu fiz várias repetições, e aí na testemunha ficou, né, esse valor aqui de 23,9, que é o valor real. E no aparelho Regloff deu essa média de 25,8. Aqui no aplicativo Clinômetro Florestal deu 25,58. No Ipsômetro deu 24,42 e no Mata Nativa 24,42, tá? Então, para resumir aqui, para a gente entender bem, eu coloquei em cores iguais os que são estatisticamente iguais. Ou seja, no teste que eu fiz na teca, esse que vocês estão vendo aqui, os que estão em verde são estatisticamente iguais. Ou seja, estatisticamente igual ao testemunha ficou o aplicativo Ipsômetro e o aplicativo Mata Nativa. Pode-se dizer que estatisticamente são iguais. E os que estão em cores diferentes, né? Então aqui cor diferente da testemunha tá o aparelho Regloff e o aplicativo Clinômetro Florestal, tá? Tiveram essas variações aqui de 7,95% e 7% respectivamente. Os outros aqui teve uma variação menor de 2,18% e 1,34%. Isso nos testes na teca que eu fiz a 15 metros de distância. Eu quis fazer também esse teste no parque, por ser uma distância mais curta, para ver se daria diferença. Então, nesse caso aqui, a árvore que eu estava medindo lá, ela tinha 7,56 metros, e aí estatisticamente igual, né? Pode-se dizer que é a mesma coisa estatisticamente, o aplicativo Clinômetro Florestal, o Ipsômetro e o Mata Nativa. O aparelho Regloff deu uma pequena diferença de menos de 4%, e foi um pouquinho maior, deu 7,86 metros, tá? Ou seja, quando eu coloquei aqui, quando eu fiz a medição de altura a uma distância maior, os aplicativos Ipsômetro e o Mata Nativa foram estatisticamente iguais, tá? Já o aparelho Regloff e o aplicativo Clinômetro Florestal foram estatisticamente diferentes. Quando eu fiz a uma distância mais curta,
só o aparelho Regloff ele continua sendo estatisticamente diferente, já os aplicativos foram estatisticamente iguais, tá bom? Então, dentro desses testes que eu fiz aqui, de maneira geral, o aplicativo Ipsometer e o Mata Nativa, eles, pelos testes que eu fiz, eles foram estatisticamente iguais à testemunha. Já o aparelho Regloff foi diferente, e o aplicativo Clinômetro Florestal, ele saiu melhor a uma distância mais curta, tá? A uma distância mais longa, ele teve aí uma variação que foi estatisticamente diferente, tá bom? Lembrando que isso aqui, gente, não é nenhuma tese de doutorado não, tá? Eu fiz testes estatísticos, né? Fiz análise de variância, fiz teste Tucker, isso aqui é tudo feito com base aí numa estatística correta de se fazer, mas não foi nada para eu publicar em artigo científico, não foi nenhuma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, tá? Pode ser que aí na sua realidade, se você fizer de fato um teste, tenha resultados diferentes. Até porque o aparelho Regloff pode ser que ele tenha alguma regulagem mais precisa para se fazer, tá? Se você for utilizar aplicativos, lembrando que eu tenho um celular que ele funciona de uma determinada maneira, pode ser que o seu celular, na hora que você instalar esses aplicativos, tanto o hardware quanto o software do seu aparelho tenham algumas variações, tá bom? Eu fiz isso aqui para a gente ter uma noção, tá? De qual que é melhor, tanto na questão da usabilidade do aplicativo e do aparelho, quanto também na questão da própria precisão, se o valor encontrado vai estar de acordo com a realidade, tá bom? Então, resumindo aqui, o aparelho Regloff ele tem uma variação, né, tanto a longa distância quanto uma distância mais curta, e os aplicativos eles dependem, né, da especificidade de cada aplicativo e de uma série de outras questões aí relacionadas ao aparelho que você está usando, seu celular, entendeu? Uma outra observação aqui importante é que aqui no Mata Nativa, os dados do Mata Nativa, vocês lembram que lá ele dava uma outra distância diferente da distância que eu estava real. Então eu fiz uma regra de 3 em que eu encontrei esses valores médios aqui de distância, de altura, tá bom? Ou seja, esse valor de altura aqui do aplicativo Mata Nativa, ele não é o que o aplicativo me informou, tá bom? Eu tive que fazer um ajuste para chegar nesse valor, ok? Então, muito cuidado também quando você for utilizar esse aplicativo, tá? Só lembrando que no teste que eu fiz lá, eu não sei se sou eu que não soube usar ele direito ou se é realmente esse aplicativo que precisa desse ajuste, tá bom? Uma outra observação aqui também, agora sobre o aparelho, sobre o aplicativo Ipsometer, é que vocês lembram que na hora que eu estava usando lá, os números, o que ele me informava de altura não era assim um valor fixo, ele ficava sempre mudando os números. Então eu fui meio que no rumo do que eu achava lá que era a altura, eu ia anotando e chegou nessas médias, tá? Tanto nessa média aqui de 24 e 42 para o teste na Teca, a 15 metros de distância, quanto nesses 7,6 metros de altura, o teste no parque a 7 metros de distância, tá bom? O que eu quero dizer aqui é que esse aplicativo ele não informa uma altura ali precisa, eu tenho que olhar meio que no rumo, meio que no chutômetro, para chegar nesses valores aqui de altura, tá bom? Então, em relação à usabilidade, à praticidade do aplicativo, na avaliação que eu fiz, eu achei melhor o aplicativo Clinômetro Florestal, tá? Porque ele, de maneira simples e prática, você informa a sua distância em metros até a árvore, aí você faz aquela visada até a base da árvore e depois até a altura total, tá bom? O Ipsometer, ele teve esse probleminha na usabilidade, porque ele não te dá ali uma altura precisa, que aí você tem que olhar meio que no olhômetro ali, qual que você acha que é. O Mata Nativa eu tive que fazer esse recálculo, digamos assim, para chegar nesses valores de altura, ok? Bom, gente, depois disso aí tudo, aqui conclusão eu chego, tá? Será que depois desses testes que eu fiz, será que eu continuo preferindo utilizar o aparelho Regloff, ou será que para um inventário florestal é melhor você utilizar aí
um aplicativo. Eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal, tá? Eu particularmente então continuo preferindo o aparelho Regloff. Por quê? Apesar dele ter aquela variação lá, né, que vocês viram que estatisticamente tem ali uma variação, mas de maneira geral no inventário florestal a variável altura ela é menos importante do que a variável diâmetro ou circunferência, tá bom? Enquanto o diâmetro e circunferência ele vai influenciar na área basal, na área transversal, no volume, tá? A altura normalmente ela vai influenciar mais no volume, tá? Não que isso não seja importante, claro, mas é que o diâmetro ele tem um peso maior nessa questão da precisão. A altura, por mais que se tenha essas variações, eu entendo que a altura ela acaba tendo um peso menor na hora de você processar e fazer o seu inventário florestal. Sendo assim, eu acabo preferindo aqui o aparelho Regloff, porque como eu disse anteriormente, ele é mais prático, ele não tem essa questão da bateria acabar e te deixar na mão, tá bom? Então, ao meu ver, é até aceitável que se tenha essas pequenas variações aí de altura, tá bom? Que isso, eu entendo que isso não vai atrapalhar tanto assim a realização do seu inventário florestal, tá bom? Isso quer dizer que eu vou desconsiderar aqui os aplicativos? Também não. Eu achei interessante saber aí desses aplicativos, porque às vezes você profissional, você que está lá no campo, você está fazendo alguma outra atividade e você quer ter ali um plano B, né, na hora que você está lá, você quer saber a altura de uma árvore, e você pelo celular, normalmente a gente anda com o celular, você vai lá e realiza a medição de altura sem ser com o aparelho Regloff ou com o próprio celular, tá bom? Ou até mesmo no seu inventário florestal, se você quiser ter o aplicativo ali como um plano B, né, se de alguma forma o aparelho Regloff acabar a pilha, você não tiver uma pilha reserva, você vai estar lá com o seu aparelho e você faz a medição de altura utilizando aí o aparelho como uma reserva, né, um plano B para essa finalidade. Ok, gente? Então, se ficou aí alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Espero ter ajudado mais uma vez. A conclusão que eu chego aqui, depois de tudo que eu fiz até aqui, foi que eu continuo preferindo o aparelhinho Regloff. Ou se você utiliza outro aparelho que já é feito para essa finalidade, eu recomendo que você continue utilizando o aparelho, tá bom? Se você discorda também, escreve aí que a gente vai conversar bem a respeito, ok? Então é isso, gente. Valeu, abraço. E antes que alguém pergunte, como é que eu fiz para saber a altura real da árvore, né? Se eu estava testando tanto o aparelhinho Regloff quanto os aplicativos e a árvore ainda estava em pé. Normalmente, quando é no inventário, no campo, a gente derruba a árvore e aí com uma trena a gente faz a medida ali real da árvore. Mas como vocês viram no vídeo, em momento algum eu derrubei a árvore, eu cheguei e simplesmente falei, pessoal, a altura real dela é tanto. Como é que eu fiz para saber isso se eu não derrubei a árvore? Eu fiz ali uma relação de triângulos, tá, gente? Então, assim, eu tenho 1,73 de altura. E aí a minha sombra tinha ali um determinado comprimento de sombra. Então eu medi a sombra da árvore e aí fiz ali uma regrinha de 3, tá? Isso é geometria básica e é uma metodologia também para você saber a altura de uma árvore ou de algum outro objeto, tá bom? O comprimento da minha sombra está para 1,73, assim como o comprimento da sombra da árvore está para a altura total da árvore. Simples assim, tá? Isso também é um método de saber a altura real de um determinado objeto através da sombra, ok? Então é isso aí.